Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Vem comigo! Exatamente no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia iniciou seu primeiro ataque militar diretamente contra a Ucrânia. Desde então, estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas deixariam a Ucrânia para fugir da guerra. Mas o que muitas pessoas não sabem são os motivos da Rússia estar atacando a Ucrânia. Nesse vídeo abordaremos alguns desses episódios que levaram a essa guerra. Para não perder todas as novidades do canal, já se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim o YouTube irá te avisar toda vez que tiver conteúdo novo no canal. Motivações recentes da Rússia. Após a independência da Ucrânia, em 1991, boa parte da população e dos movimentos políticos locais foram se inclinando para ideias do Ocidente. A própria saída do país da CEI indica isso, já que o bloco tem a Rússia como seu principal expoente. Essas negociações com a União Europeia e com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, são as principais causas da tensão com sua vizinha Rússia. Com culturas entrelaçadas, muitos ucranianos são favoráveis às inclinações dos russos. Inclusive falam a língua vizinha e votam em partidos e políticos que defendem tal ponto de vista. Essa porção de população pró-Rússia está concentrada justamente na região leste da Ucrânia, principalmente em Donbas, local foco dos ataques de defesa de Putin. O presidente russo usa uma série de argumentos que indicam que a Ucrânia seria uma parte da Rússia, e que precisam estar unidos em interesses por pertencerem a uma mesma nação, uma mesma história. Vale lembrar que a Rússia original, a formatação do que é o povo russo, aconteceu em território que hoje pertence à Ucrânia no século IX, com a fundação do Principado de Kiev. Ao usar e integrar motivos culturais aos interesses políticos, Putin deixa claro que não irá aceitar a aproximação da OTAN ao seu território. Atualmente ele conta com o apoio de metade da população russa para manter sua vizinha fora da organização intergovernamental. O argumento usado por Putin é de que Rússia e Ucrânia seriam a mesma coisa. Desmembrar o que foi a União Soviética, na visão dele, foi um erro, e isso está presente na retórica dele em diversos momentos, na guerra com a Geórgia, na independência do Kosovo, na tomada da Crimeia e hoje. Para ele, não é uma invasão, e sim uma proteção aos russos que ali estão. Importância da OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte surgiu em 1949, como uma resposta imediata à crescente soviética que espalhava pelo mundo, mas principalmente na Europa. Sua atuação busca a segurança coletiva de seus membros, por meios políticos e militares. Atualmente a OTAN tem 30 membros, mas a organização possui 12 países fundadores, são eles: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Portugal, Países Baixos, Noruega, Dinamarca, Islândia, Bélgica e Luxemburgo. Uma das reações da União Soviética foi criar seu próprio bloco militar, em 1955, no chamado Pacto de Varsóvia. Mas, com a dissolução dos soviéticos em 1991, a OTAN passou a buscar países que participaram do pacto. Com isso, em 1999, Hungria, Polônia e República Tcheca, atualmente Tchequia, passaram a integrar a organização. 5 anos depois integrou mais uma leva de países do leste europeu: Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia e os 3 países bálticos Estônia, Letônia e Lituânia, que historicamente foram dominados pelos russos, inclusive no período da União Soviética. Albânia, Croácia, Montenegro e Macedônia do Norte, posteriormente fecharam os 30 nomes. O problema está nos 3 membros chamados aspirantes, que é o status em que se encontram Geórgia e Ucrânia. Bósnia e Herzegovina soma-se ao grupo. É importante pensar que há uma construção histórica. Na década de 90, a União Soviética estava quebrada, tanto que ela se fragmentou. Com a Rússia fragilizada, ficou mais fácil a ascensão da OTAN nesse espaço, porque o principal país estava em reconstrução. A entrada dos 2 países da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, na OTAN representa uma ameaça à segurança nacional da Rússia. Historicamente, a Ucrânia representa a fronteira ocidental russa, além de permitir um caminho rápido até Moscou. Para se ter uma ideia, Kiev,
capital ucraniana fica a pouco mais de 800 quilômetros da capital russa, em um terreno de fácil acesso. Vale ressaltar que os Estados Unidos prometeram de forma não oficial não expandir a organização intergovernamental ao leste europeu, o que não foi cumprido. Diante do cenário de exposição de sua fronteira mais importante e dos flertes do governo ucraniano com a OTAN, Putin resolveu agir e invadir o país, alegando defesa. Conflito da Crimeia. A Crimeia é um ponto de saída fundamental para ambos os países, já que ela permite acesso de navios e barcos pelo Mar Negro, saindo por Sebastopol. A cidade possui o único porto a que a Rússia tem acesso em sua porção ocidental que não congela no inverno, tornando-se imprescindível. Essa característica se soma ao fato de que as baías do porto permitem maior segurança aos navios, além da sua estrutura suportar uma grande frota, tanto que ela abastecia os ucranianos, em um acordo costurado em 1997. A Crimeia era um estado autônomo integrante da União Soviética até 1945, quando Stalin aboliu o status. Em 1954, o estado foi transferido do Estado russo para o ucraniano, ainda sob o regime da URSS. Após a dissolução do país, esperava-se que a Rússia fosse reanexar o local ao seu território, mas isso não ocorreu. Em 2014, uma série de protestos pró-Rússia e pró-Europa tomaram conta da Ucrânia e culminaram no golpe sofrido pelo presidente Viktor Yanukovych, que se recusou a assinar acordos favoráveis à entrada do país na União Europeia. O presidente foi afastado pelo parlamento e fugiu para a Rússia. O governo russo, por sua vez, promoveu um plebiscito na Crimeia, em que mais de 90% manifestaram o desejo de se unir à Rússia. Aqui é importante citar alguns dados. 58% da população da Crimeia tem origem étnica russa. Duas minorias, ucranianos e tártaros, boicotaram a votação. A comissão eleitoral afirmou que mais de 80% da população participou do plebiscito, e a Ucrânia nunca reconheceu o plebiscito, assim como a maioria dos países ao redor do mundo. A região é vinculada historicamente à Rússia, inclusive já solicitava sua separação do território ucraniano faz tempo, tanto que ela vai demandar do governo russo a sua anexação. Foi um processo menos turbulento, em decorrência da realização do plebiscito, que nunca foi reconhecido pelo governo de Kiev, nem pela comunidade internacional, mas deu um ar de que está tudo certo, já que a maioria da população foi favorável à anexação. Acordos de Minsk. Após a tomada da Crimeia e as ocupações de separatistas pró-Rússia na região de Donbas, a França e a Alemanha passaram a mediar acordos de cessar-fogo na região, a fim de evitar conflitos maiores. Isso em 2014 e 2015, surgem os acordos de Minsk. Minsk aborda o cessar-fogo em 12 pontos, enquanto Minsk II projetou reintegrações de regiões separatistas aos ucranianos, tratando também de retirada de armamentos pesados, retomada de vínculos entre os lados, tanto sociais como econômicos, além de anistia aos participantes do conflito e libertação de prisioneiros de guerra. Nada disso foi respeitado por ambas as partes, e agora, Putin encerrou o acordo. A Crimeia continua sob tutela da Rússia, e as tropas russas conseguem se deslocar tranquilamente ali. Lembrando que a população do local apoia essa movimentação. E o porto de Sebastopol é muito importante para os russos. Regiões separatistas. As regiões separatistas do território ucraniano fazem parte da porção sul e leste da Ucrânia, próximas ao território russo e com maioria de russófonos. Os estados de Luz e Donetsk, que ficam na região de Donbas, foram tomados, em partes, por rebeldes que proclamaram independência das áreas. Essa movimentação foi apoiada e agora reconhecida por Putin, o que permite que os russos construam bases militares na região. Uma das argumentações do presidente russo é justamente de que essa população é de maioria russa e que precisa ser defendido no que tange ao que realmente quer, que seria sua liberdade e autonomia. Em seu discurso, Putin também diz temer que assim que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, o exército da organização tomaria essas áreas para domínio ucraniano novamente, o que feriria tal liberdade. Como o Ocidente analisa a guerra? Com a invasão da Rússia no território ucraniano,
Diversas autoridades das potências mundiais estão se reunindo constantemente para discutir sanções econômicas e políticas para os russos. Dentre as sanções já impostas estão o corte de importações de alta tecnologia russa, retirada de bancos russos do sistema financeiro internacional e limitar a capacidade da Rússia de realizar transações em dólares e euros. Enquanto isso, parte da Europa sofre com crise energética. A Itália, por exemplo, sofreu uma alta no preço do megawatt-hora que foi de 15 euros em janeiro de 2021 para 180 no final do mesmo ano. Já o preço do barril de petróleo chegou a 100 dólares pela primeira vez em 7 anos. O país é membro da OTAN. É interessante guerrear agora com a Rússia? Mas, se a energia está cara, pode ficar mais cara ainda. Tem que colocar em mente, é uma questão de jogo de interesses. E parte dessa crise impacta diretamente a economia russa e suas relações comerciais com a Europa, já que o país é um grande exportador de gás natural. Tanto que uma das principais obras europeias dos últimos anos é o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha pelo Mar Báltico. A obra já está pronta, mas suas operações ainda não começaram. Soma-se ao fato de que diversas potências mundiais passam por momentos de instabilidade e prévias eleitorais, tem eleições na Câmara e Senado nos Estados Unidos, trocas de governo na Alemanha, Reino Unido passando por algumas crises internas e eleições na França com tendências à extrema-direita. Enquanto isso, a OTAN prometeu posicionar mais soldados em países próximos ao conflito, como nos países bálticos e Polônia. Todavia, a aliança militar afirma que não pretende enviar tropas para a Ucrânia. Exigências russas e posicionamento ucraniano. As principais exigências de Vladimir Putin incluem uma desmilitarização de Kiev, que seu vizinho jamais seja admitido como membro da OTAN, e concessões para as áreas separatistas. O objetivo, portanto, é muito claro: não permitir que uma aliança liderada pelos Estados Unidos fique próxima ao seu território, com fácil acesso à sua capital. O argumento de Putin é simétrico e indica o que ele pensa sobre o Estado ucraniano. O que os Estados Unidos pensariam se colocássemos tropas nossas no Canadá e no México? Os países bálticos também fazem fronteira com a Rússia, mas seu terreno é de difícil acesso, com montanhas e o Lago Peipus, que separa o território russo da Estônia. Já na Ucrânia, a divisa é uma longa planície. A Estônia e Letônia fazem fronteira com a Rússia, mas aí a gente precisa olhar para a geomorfologia. A divisa com a Letônia é montanhosa e na fronteira com a Estônia existem 2 lagos, o que dificultaria uma invasão, sem falar da floresta de coníferas. Tudo isso conta quando olhamos as condições fisiográficas. Por outro lado, a Ucrânia se diz impedida de exercer seu direito como Estado soberano de decidir o seu próprio caminho. Volodymyr Zelensky, atual presidente do país, diz querer negociar com Putin para buscar uma saída menos sangrenta, mas afirmou também que a invasão é um ataque da Segunda Guerra se repetindo e que a Europa pode interrompê-la, se agirem de forma mais rápida. Zelensky foi eleito presidente após o golpe de 2014 com discurso antissistema e pró-Europa. Ele teve destaque no cenário político ucraniano como comediante que, em seu papel mais importante na televisão, assumia a presidência por acaso e atuava contra a esfera política presente no país.